Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá a todas, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da She Leads Revolution Talks e hoje nós vamos falar sobre felicidade. Um bocadinho para desconstruir aquele rótulo de perfeição associada à felicidade. Também aquele estigma que nem sempre a felicidade é só o destino final e sim, como a Susana estava aqui a dizer em off, a felicidade como um modo de vida e sim como um caminho que deve ser aproveitado. Fiquem connosco. Susana, vamos arrancar aqui a nossa conversa e eu acho que desde já a primeira pergunta que impera é o que é que tu podes dizer acerca da felicidade, o que é para ti a felicidade e o que é que nos podes dizer sobre ela? Ok, para mim a felicidade, eu vou dar a perspectiva atual, não é? Porque nós vamos evoluindo também com as vivências, mas para mim a felicidade é estar em paz comigo, é saber que estou a caminhar em direção aos meus sonhos e ao mesmo tempo conseguir aproveitar o presente e estar presente para as pessoas de quem eu gosto e no fundo é isso, é tipo estar presente, saber que estou a caminhar na direção que eu considero correta, sem a pressa e a ânsia de querer chegar mais rápido, ou seja, aprendendo também a respeitar o tempo que a vida tem para mim e não só aquele tempo que eu queria, não é? Portanto, esta capacidade de estarmos presentes, vivermos aquilo que faz sentido para nós e sabermos que ao mesmo tempo estou a construir e estamos a construir algo alinhado com os nossos sonhos e com os nossos valores. Para mim, é isso neste momento. Simples, parece simples, não é? Nem sempre, mas sim, não acho que seja algo assim tão complexo e isso traz paz também para a minha vida e para a vida da minha família. E para ti? É assim, tu não me disseste que neste podcast isto ia ser tão emocional que eu estava a te ouvir e já estava a ficar emocionada. Porque isto é questão da felicidade e nós que trabalhamos com pessoas todos os dias, às vezes as pessoas falam sobre isto, sobre o que é ser feliz ou quando tu perguntas qual é que é o teu objetivo de vida, as pessoas dizem, eu só quero ser feliz. E depois tu devolves a pergunta, mas o que é preciso para isso acontecer? Na prática, sim. E eu acho que as pessoas ficam muito, sem saber, às vezes à toa, completamente, porque nunca pararam para refletir o que é isso mesmo. E eu acho que para mim, acho que não é diferente. A minha, se calhar, o meu conceito de felicidade sempre foi mudando ao longo dos tempos e ao longo da vida. E não deixa de ser curioso que eu estes dias deparei-me com um vídeo em que precisamente a pergunta do host era: tu és feliz? E ele respondeu uma coisa que eu revi inteiramente, que era: essa pergunta é muito difícil, mas eu diria que estou em paz. E realmente felicidade e paz nem sempre querem dizer a mesma coisa, porque muitas das vezes felicidade nós associamos a um atingir de algo e a um sanar de necessidades ou até perspectivas ou metas ou que nós próprios criamos ou criaram por nós. Sim, nos incutiram, não é? E é verdade que mais vezes temos momentos na nossa vida para parar e para refletir novamente estes conceitos de felicidade. Mas, pronto, não podendo fazer copy-paste do que tu disseste, mas eu concordo muito com isso. Acho que é estar em paz com aquilo que tu és em todos os níveis, que nem sempre é fácil, é uma construção diária, mas estar em paz com o corpo que tu tens, porque tu não és o teu corpo, tu tens um corpo, com a tua mente, com a tua alma também, e que tem a ver com o alinhamento de corpo, mente, propósito, valores, identidade, objetivos também, ou seja, que legado é que tu queres criar e perseguir, podendo ainda assim emocionar-te com os teus, rodear-te dos teus e rodear-te daquilo belo que existe à tua volta também a acontecer e que é tão bonito por vezes e nós não paramos às vezes para estar atento. A parte boa de ter crianças na nossa vida é essa, porque a minha filha está Estás a querer dizer alguma coisa, Susana, desde crianças? Não, mas eu tenho uma criança de 3 anos e é muito engraçado porque ela volta e meia diz: olha o céu, olha o autocarro. Há um entusiasmo. Tipo, aquela, sim, e é tão lindo porque realmente muitas vezes o céu está bonito, outras vezes é só o céu e ela ainda hoje de manhã: olha o céu está tão grande. E eu: pois é, filha, o céu é grande e está clarinho, está azul clarinho, está bonito. Eu tenho que dizer que a filha da Susana é incrível, porque ela diz-me que eu estou sempre muito bonita, parece uma princesa, portanto sim. Não, mas eu acho que
para quem tem crianças, não é? Sejam filhos, sejam sobrinhos, sejam primos, nós aprendermos a estar presentes, não é? E a fascinar-nos com as pequenas coisas, eu acho que é um passo gigante para nós nos sentirmos mais felizes no nosso dia-a-dia. Porque muitas vezes, aquilo que estavas a dizer, não paramos para apreciar o belo. E há muita beleza à nossa volta, não é? A natureza traz imensas surpresas bonitas todos os dias. No outro dia acordei muito cedo, muito cedo, e fui a conduzir e vi o nascer do sol, e eu até acordei um bocado mal disposta porque estava com sono e estava cansada e não me apetecia acordar tão cedo, ainda era noite, e quando eu ia na estrada estava o sol a nascer e eu, uou, é aquele apareceu-me de frente, aquele laranja e o sol lá a aparecer assim redondo, e eu, uou, já valeu a pena acordar cedo só para poder ver isto, não é? Tu achas que o perder o espanto, porque eu acho que nós enquanto adultos e à medida que vamos avançando, vamos perdendo o espanto por algumas coisas porque elas tornam-se repetitivas, não é? E depois vem outra coisa ligada com e se nós fôssemos imortais, não é? Então isto ainda seria pior. Porque acho que assim, bem que muita gente vive como se fosse imortal, inconscientemente achar que nunca vai morrer, não é? E se calhar nós vamos perdendo essa espontaneidade e esse encantamento. Sim, de nos surpreender com as pequenas coisas, porque se calhar já é a segunda vez ou milionésima vez que vimos lá está um céu azul e não damos o mesmo valor e as crianças trazem esse eu acho que nós vamos transmitindo isso para as crianças, quando dizemos, é só o céu, é só isto, como se não fosse nada, mas é tanto, não é? E atenção porque, agora pegando, não é? E também trazendo aqui que, para me preparar e para nos prepararmos para este podcast também, temos aqui um documentário que depois queremos recomendar-vos e que usamos também como base para os dados que vamos apresentar aqui, e também um episódio do podcast da Mel Robbins, também vale muito a pena, passa publicidade, com um especialista, há de pagar um dia, com um especialista sobre felicidade chamado Tal Ben Sahar, que é um dos maiores especialistas no mundo no estudo da felicidade. E, portanto, aqui a propósito de nós perdermos o fascínio pelas coisas pequenas e grandes da nossa vida, porque até as coisas grandes a gente perde o fascínio, não é? A gente compra um carro, é muito fixe nos primeiros dias, mas depois... Por exemplo, exatamente, quando compramos uma peça de roupa ou uma casa, às vezes demora mais, outras vezes demora menos, mas nós acabamos por nos acomodar e por deixar de valorizar aquilo. E isso tem um nome, e é um fenómeno psicológico que nos acontece, e acontece a toda a gente. Mas, tomando conhecimento dele, podemos começar a contrariá-lo, que se chama adaptação hedónica, que nos faz deixar de ter aquele entusiasmo, aquele encantamento, aquela valorização pelas coisas e pessoas. Porque muitas vezes isto acontece com tudo na nossa vida, nós deixamos de apreciar porque é quase como damos por garantido. É isso. Aquilo já faz parte da nossa normalidade. Então já não é aquela novidade, já não é aquele encantamento, já não é aquela alegria e entusiasmo. Acontece nos relacionamentos também. Associado a outras coisas e outros fenómenos neuroquímicos também. Não, acontece nos relacionamentos, acontece com todos os relacionamentos. Acontece com os filhos de marido e mulher, não amizades, porque depois, se não houver a intencionalidade e não houver este cuidado de pensar, e eu penso muitas vezes, como é que seria a minha vida se eu não tivesse isto? Ou como é que é a vida, por exemplo, quando está frio e chuva, de um sem-abrigo que não tem uma casa. E este contraste permite-me dar valor, permite-me sentir novamente aquela gratidão, aquele quentinho no coração de caraças, eu sou muito abençoada porque eu tenho imensa coisa. E as pessoas igual, se esta pessoa não estivesse na minha vida, como é que era a minha vida sem o Zé? Como é que era a minha vida sem a Clarinha? Porque uma pessoa às vezes no dia-a-dia até se queixa das pessoas. Porque elas cansam-nos às vezes e chateiam-nos. Por acaso estavas a falar sobre essa pergunta e eu ia estes dias no carro e estava-me a fazer uma pergunta parecida, mas tinha a ver com as minhas ações e com as minhas escolhas. Nós já vamos mais à frente falar um bocadinho mais sobre isto na felicidade e ser alinhado com aquilo que tu és. E às vezes eu pergunto-me, por causa deste sentimento de estarmos sempre assoberbados e com muitas coisas para fazer, é fazer a seguinte pergunta, que nem sempre eu tenho tempo para fazer, mas é, mas isto que eu estou a fazer está alinhado comigo e com o propósito que eu quero deixar e que eu quero fazer neste mundo, no fundo? Vai-me levar, porque às vezes não é evidente, às vezes o que eu estou a fazer, não é, sei lá, ter uma boa alimentação, ir treinar, ir correr, portanto, mas isto está alinhado com a pessoa que eu quero ser e com o exemplo que eu quero dar e com o corpo que eu quero nutrir para me fazer viver mais anos e com melhor, qualidade, não é? Então sim, e isto às vezes é preciso ter alguma consciência que e tal, mas a felicidade é espontânea. A felicidade também pode ser trabalhada. Eu acho e racionalidade. Que a felicidade, os momentos felizes podem ser espontâneos, não é?
No sentido em que, sei lá, temos uma surpresa e ficamos alegres e ficamos felizes, não é? E não planeamos nada disso. Mas eu acho que viver feliz ou sentirmos-nos felizes numa base, ou seja, o nosso estado basal ser um estado de felicidade, não, eu acho que dá. Só que é intencional e não espontâneo, porque senão estamos à espera. Ou seja, mas também não vai ser sempre com aquela intensidade máxima que se calhar... Sim, mas a felicidade tem vários, eu acredito que tem vários níveis, não é? Tens aquele nível em que tu estás completamente em êxtase. Certo. E claro que isso não dá para sustentar, mas tens aquele nível interior de que te sentes feliz com a tua vida, feliz onde estás e satisfeito. Pronto, e eu não consigo não associar a felicidade à paz, não é? Porque acho que também há esse sentido de paz, de estares em paz com onde estás e para onde vais. E nós podemos ser felizes e ter momentos de tristeza. Acho que não é incompatível. Nós podemos sentir-nos felizes e se me perguntarem se eu sou feliz, sim. Agora, se todos os dias eu estou completamente alegre e entusiasmada, não. Também tenho dias tristes, também tenho dias maus. Mas isso não faz com que eu deixe de me considerar uma pessoa feliz. Sem dúvida. E indo logo ao conceito da própria felicidade, porque se forem ao dicionário tem muito a ver com estas emoções positivas, com sentido e com propósito, mas está muito associado ao bem-estar, ao contentamento e à satisfação que tu próprio disseste. Portanto, mas o sentimento em si, as emoções em si, também não podemos apenas isolar isso. Ou seja, tu podes realmente ser uma pessoa feliz, satisfeita, grata e mesmo assim ter momentos de dificuldade, de tristeza, de frustração, de revolta, de deixar ela fluir. E faz bem. Faz parte da vida, vida, assim, não é? Sim, é como no outro dia estava a ouvir uma aula qualquer e ela estava a dizer, se só queres coisas boas, então tens que ir para o paraíso, porque a vida na Terra não é só coisas boas, tem coisas más, tem pessoas más, tem situações difíceis, faz parte. Mas mesmo numa situação difícil, não significa que eu não possa, olhando para o espectro total da minha vida, sentir-me feliz ou considerar-me feliz, uma pessoa feliz. Não é? E acho que isso é muito interessante. E pegando na definição de felicidade e trazendo aqui também as referências que eu falei no início, o especialista Tal Ben-Shahar, que é o nome dele, refere que lá está, a felicidade vai muito de acordo com aquilo que nós estamos a dizer. Não é a ausência de emoções negativas, mas a capacidade de viver uma vida com propósito, com prazer e com resiliência. E define-se por um bem-estar sustentável. Ou seja, o prazer momentâneo, que foi aquilo que nós falamos, aqueles momentos que nos aumentam o nível de felicidade, mais o significado e propósito a longo prazo. Certo. Aquilo que tu também falaste de sentirmos que estamos a viver uma vida que faz sentido para nós e que tem uma visão, tem um caminho a longo prazo. Independentemente do longo prazo ser um mês, 10 anos, não é? Não sabemos quanto tempo vamos viver, mas é muito por aí e um propósito, não é? Um sentido, um propósito, um significado, os objetivos, os valores que tu também trouxeste e que são fundamentais para esse estado que eu acredito aquele estado basal de felicidade. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a Brené Brown, neste livro que eu tive a oportunidade de ler, nós já falamos há um bocadinho sobre a Brené Brown, nem todos os livros nós achamos que, pronto, são assim impactantes, mas este... Brené Brown ou da Brianna Wiest? Desculpa, da Brianna. A Brené Brown também é muito boa. A Brené Brown é muito boa, sim, não, mas é a Brianna Wiest. São todas começadas por B, isto realmente é difícil. Mas... A Bárbara, olha, ainda por cima foi ver também, a Bárbara ofereceu-me este livro e eu, numa altura assim um bocadinho difícil este ano, eu já o estava a ler, mas tive a oportunidade de o aprofundar. E ela fala aqui sobre a felicidade também. Eu gostei muito deste livro dela, que são 101 reflexões que vão mudar a tua forma de pensar. E há uma altura que ela fala da felicidade e fala dos 3 tipos de felicidade que vem muito encontrar aquilo que estavas a dizer, que são as prazerosas, que são aquelas que são, lá está, recebes uma boa notícia, aqueles momentos de felicidade, comes um gelado e aquilo dá-te uma satisfação, sei lá, vais a um super concerto que tu adoras, não é? A loucura mesmo. Sim. Depois tens ou dás o primeiro beijo, certo. Sim. no teu amor, na tua paixão, certo. E depois passa aquela cena como é que tu disseste? Adaptação hedónica. Exatamente, passa isso e pronto. E tu deixas de valorizar os beijos, certo. E o toque. E não deviam. Não. Tens a felicidade da benevolência que tem a ver com a gratidão, ou seja, a gratidão
por tudo, no fundo, seres capaz de olhar para a tua volta e agradeceres aquilo que tens, e depois a felicidade da excelência, que tem exatamente a ver com isso, que é viver uma vida com propósito, que tem a ver com a resiliência, com esta maturidade emocional e com o significado que estavas a de falar. tudo aquilo que estamos a Sim. fazer na nossa E outra vida. coisa, que há pessoas que lá está, que acham que nós estamos pré-determinados para a felicidade, ou seja, que ela tem Ok. uma base genética, e efetivamente tem. Isto pegando agora no documentário, que eu aconselho ok. toda a gente a ver, Certo. e eles mostram um gráfico de PISA, não é? E que 50% da nossa felicidade tem realmente uma base genética. Ou seja, tem a ver Ok. com os genes que nos são transmitidos de geração em geração. No entanto, os outros 50% nós temos algum controle. São trabalháveis, no fundo. 10% tem a ver com circunstâncias externas, ou seja, não podemos necessariamente, alguns sim, não é? Ou seja, mas não tem um controle direito, pode ter um controle Ok. indireto. Por exemplo, se eu nasço numa família pobre, Certo. isso tem influência também na minha felicidade, não Muitas dá para dissociações, dissociar. certo. Não dá para Certo. dissociar, até porque financeiramente há um set point a partir do qual a nossa felicidade não aumenta, mas até lá ela aumenta, porque isto Você há apanha uns- quase a linha de base, é isso? é porque já houve vários estudos também sobre a relação entre felicidade e dinheiro, não é? Porque há aquela concepção que o dinheiro não traz felicidade. Então já vários estudos tentaram perceber se realmente existe uma correlação ou não. Certo. E há um estudo que eu não sei de que ano é, na altura o valor, o set point é tipo, até aquele valor o nível de felicidade aumenta e está aumentar. correlacionado com o income, com o dinheiro que nós ganhamos, o nosso rendimento anual. Ok. A partir dali já não há correlação. Ok. Ou seja, aquele é tipo o limiar ideal para a influência máxima em termos de felicidade. Isso faz sentido, porque eles até dizem que muitas das vezes, tipo, milionários ou não sei o quê, ou seja, tu deixas de... não há restaurantes mais caros, ou seja, chega a uma Sim. altura que mesmo o tipo de atividades que podes fazer, os restaurantes onde ir, os hotéis onde ficar, não há, ou seja, continuas Sim. a poder pagar, portanto... É o mesmo nível, e depois não é só isso, porque lá está, imaginem, eu não controlo onde é que eu nasci. Certo. Se eu nasci numa família pobre ou num contexto socioeconómico desfavorecido, claro que isso vai ter uma influência no meu nível de felicidade, que são estes 10%. E pegando no valor do dinheiro, o valor desse estudo, que já não é, sei lá, para aí há 10 anos atrás, era $75.000 anuais. Até aí, o nível de felicidade ia aumentando à medida que o rendimento aumentava. A partir daí, não. Se a gente fizer o ajuste à inflação, e estamos a falar de muito dinheiro, se a gente fizer o ajuste à inflação, seria cerca de $100.000 anuais. Ok. Porquê? Porque é lógico, se eu tenho dinheiro para pagar as contas confortavelmente, se eu tenho dinheiro para escolher onde é que os meus filhos vão estudar, se eu tenho dinheiro para estar tranquilo, se acontece algum problema de saúde a alguém e consigo pagar sem stress, claro que isso vai contribuir para eu me sentir melhor comigo, com a minha vida e, consequentemente, também me sentir mais feliz. Portanto, aqui se calhar não seria exatamente uns 100.000 euros, até porque em termos de sistema de saúde e tudo mais é diferente, ou seja, tem ali alguns fatores que influenciam, mas estamos a falar de um valor bastante alto, Sim, e muito pouco, 100.000 euros anuais é tipo 10, 12, 15.000 euros por mês, quase ninguém ganha. Sim. Portanto, é um valor extremamente alto. Não é? Mas para perceberem aqui que realmente há estudos que mostram que há uma relação entre dinheiro e o nível de felicidade que as pessoas sentem. No entanto, Portanto, um mito desconstruído. exatamente, no entanto, para além disto, 40% dependem de nós. 40% da nossa felicidade nós podemos ter um impacto direto. É muita que são coisa. ações e escolhas É intencionais. muita coisa, sim. E claro que esses 40% depois relacionam-se com aqueles 50%, não é? Porque ainda no outro dia estava a ouvir, acho que também era a falar de um estudo, que eu posso ter o gene da depressão. Até foi o Guto, foi naquele vídeo do Guto que eu te falei. Eu posso ter o gene da depressão, mas Ok. se eu crescer num contexto que não potencia esse gene nunca se vai manifestar. Difícil, exatamente. Como eu posso ter o gene da obesidade, mas se eu crescer num contexto que é saudável, Estimula. que me estimula a ser Sim, saudável e exatamente, ativamente, fisicamente ativo, dificilmente esse gene se vai manifestar. Certo. Ou seja, esta questão de que, há toda uma vertente também que mostra que o nosso ambiente e as nossas escolhas têm muita influência na nossa genética. Inclusive que nós podemos mudar a nossa genética para as gerações a seguir através das escolhas que fazemos. Ok. Portanto, isto para dizer que 40% da vossa felicidade depende das vossas ações e das vossas escolhas intencionais. Então, como estás a querer dizer, portanto, meninas, se vocês forem uma empresa, portanto, 40% depende dos vossos KPIs de felicidade, depende de vocês. Não é... Sendo que influenciam os outros.
Porque, por exemplo, a questão do dinheiro, as minhas escolhas podem me fazer ter mais dinheiro. Exatamente. A questão da genética, já sabemos que as escolhas e o ambiente conseguem influenciar a genética. Portanto, esses 40% conseguem influenciar os outros 60%. Ok, mas há estratégias para trabalhar isto, porque também eu acho que podemos cair no outro lado, que é, de um lado, pronto, está tudo mal e eu tenho é que perseguir a felicidade porque o que eu tenho não me chega e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia também se fala um bocadinho de uma positividade tóxica extrema. E realmente estavas a falar no outro dia, no outro episódio, não é? De comparar os meus bastidores com o palco dos outros, e que as redes sociais trazem muito isso. E a verdade é que também ver uma vida perfeita pode-me angustiar. E então, Até porque não há. não há. Em primeiro lugar, não há vidas perfeitas, Certo. tudo que parece perfeito, há sempre alguma coisa que está mal, não há vidas perfeitas. Sim, e conciliando o que estavas a dizer há pouco, que eu posso ser efetivamente uma pessoa feliz, tendo consciência que não estarei em êxtase a todo momento, porque isso não vai Isso também acontecer. não é sustentável, o nosso Pronto. corpo não consegue Não consegue sustentar isso. processar. Exatamente. Sim, basta pensar em atingir um orgasmo a todo momento. Malta, não dava porque não se fazia mais nada, por isso... Sim, até não é? porque mesmo falando de drogas, não é, que nos deixam em Olha, estado por de exemplo, êxtase, depois sim. existe a ressaca, não é? Tipo, ou seja, Sim. aquilo é insustentável organicamente e fisiologicamente sempre. Nem conseguias fazer coisas assertivas ou lógicas que Claro, não é? Quer sim, dizer, sim. portanto- Porque eu acho que a felicidade é muito mais que esse estado de êxtase, não é? Tipo, Exatamente. isso não é realista. Nós vamos ter momentos em que vamos estar ali no pico Sim. e vamos estar momentos em que vamos estar um bocadinho abaixo. A questão é, podemos estar no fundo do poço ou podemos ir só um bocadinho abaixo e depois vir acima. Ok, então como é que nós... Que fatores é que podem influenciar, no fundo, a nossa felicidade, dos quais lá está nos 40% que eu controlo? O que é que tu achas, então, que nos pode trazer esse alinhamento ou nos trazer ferramentas para melhorar, no fundo, a nossa vida, não é? Eu acho que o primeiro lugar é aquilo que nós falamos, que é perceber que existe esta adaptação hedónica e que muitas vezes aquilo que nós temos na nossa vida vamos começar a dar por garantido e por isso não nos vamos sentir tão gratos e felizes por ter. E então fazer mentalmente este contraste de pensar como é que seria a minha vida se eu não tivesse isto? Sim. Ou como é que era a minha vida antes de eu viver isto ou de estar aqui, não é? Fazermos aqui este contraste e pensarmos também um bocadinho na nossa evolução. Porque eu acho que nós nos esquecemos muito de olhar para trás e perceber o que é que nós queríamos, se calhar hoje já temos, não é? E não valorizamos o suficiente, ou seja, parar para integrar esse caminho e valorizar aquilo que temos, ou seja, fazer este contraste mental. E depois uma mudança de perspectiva, não é? No documentário é muito interessante porque eles mostram vários casos de pessoas que aparentemente tinham tudo, não é? Tinham dinheiro, tinham família, tinham casas, essas coisas todas, mas não se sentiam felizes. E que depois decidiram ir, por exemplo, para a África, fazer voluntariado em associações de pessoas com deficiência e encontraram aí Muda tudo, a felicidade. Não é? Muda tudo. E acho que também é importante isso, é esta mudança de perspectiva, de valorizar o que temos. E depois outra coisa que também falam muito quem estuda a felicidade é esta questão da contribuição. Ok. Ou seja, ajudar os sim. outros, fazer O mais serviço, pelos não é? outros, sim. E até mais uma vez, este contraste real em que quando nós estamos a ajudar os outros, percebemos que estamos muito bem. Muito bem. Não é? Porque É há verdade. pessoas que sofrem tanto, que têm situações tão Sem dúvida. desafiantes na vida, que às vezes a gente reclama por nada, não é? Quando verdade. vai ver tudo o que existe. verdade. E eu acho que isso é muito importante. Estavas a falar sobre isso e desculpa, eu lembrei-me de duas coisas, que foi, nós já falamos muitas vezes, até foi a Susana que me deu este conselho muito bom, que é nos momentos menos bons, em que nós temos tendência a achar que nada nos corre bem, que a vida é muito difícil, muito dura, nós elaborarmos, tu disseste-me um kit de sobrevivência. sim, emergência emocional. Emergência sim. emocional, é isso. Para uma pasta no telemóvel com fotografias em momentos em que vocês realmente estiveram muito bem, que se sentiram felizes, a fazer aquilo que mais gostaram, a contribuir. Pode ser uma playlist também de músicas, podem ser objetos, podem, sei lá, uma caixinha às vezes de objetos com fotografias, com prémios, podem ser coisas muito simples que num momento mais difícil Que ajudam, também sim. vos sirva de âncora e vos relembrem que vocês têm valor, que já fizeram muita coisa, que têm muito por onde agradecer e que isto está só a começar, está todos os dias a começar. Sim. E há novas oportunidades.
E pronto, eu disse que tinha duas coisas. Eu acho que tinha a ver muito com o serviço e tu achas que as mudanças também podem trazer esse novo olhar para a felicidade? Por exemplo, mudanças ou eventos difíceis, como às vezes Doenças. sim, imagina algo difícil, Eu acho que uma mudança que estimule. Às vezes pode não ser uma doença. Vou dar outro exemplo, sei lá, ficar desempregado. desempregado, o fim de uma relação, sei lá, tanta coisa. Eu acho que tudo são oportunidades mas que depende sempre do que a pessoa faz com isso. Com isso. Porque Pode pode não ser ter uma a consciência oportunidade ainda, de não é? exatamente trabalhar em si, refletir e realmente começar a valorizar mais as coisas e a assumir mais Ok. responsabilidade pela sua vida, ou pode ser só mais uma razão para a pessoa se queixar e vitimizar. Certo. E portanto, sim, eu acredito que esses eventos têm o potencial mas a pessoa tem que agarrar esse potencial e transformá-lo em alguma coisa, porque eu tenho exemplos práticos de pessoas que passaram por situações bastante desafiantes, não é? Doenças assim- e coisas assim, e só piorou. Ou seja, mesmo assim, Ok. em vez de perceberem que, ok, passei por uma situação, podia ter morrido, já muita gente morreu Ok. durante este período e eu ainda cá estou, mas continuam a queixar-se e a reclamar e a ver o lado negro da vida, em vez de olharem por outra perspectiva. Portanto, eu acho que são convites a refletir, a perceber se calhar até agora o que é que eu se calhar não estava a viver tão alinhado comigo, com a minha vida, o que é que eu posso a partir daqui transformar para ter uma vida mais em paz. Sim. Mas a pessoa tem que agarrar o convite e garantia. fazer alguma coisa, porque há muitos casos em que isso acontece e já vi várias Certo. entrevistas de pessoas que passaram por situações extremamente difíceis e que esse foi um ponto de viragem para perceber, eu não estava a Isso. viver a vida que eu queria e fazerem mudanças paralelamente a essas muito drásticas, mas o controle, mais uma vez, está sempre do lado de quem recebe e não dos eventos. Os eventos acontecem e vão acontecer, agora o que eu faço com eles depende de mim e a forma como eu os interpreto depende de mim. E claro que às vezes eu não tenho capacidade de interpretar de Tudo outra bem, maneira, mas posso procurar ajuda, Sem dúvida. não é? Porque também não quer dizer depende efetivamente de nós, mas muitas vezes é num lado inconsciente e que por isso eu vou continuar a repetir os mesmos padrões, não é? Agora, eu tenho também a possibilidade de procurar ajuda, seja em psicólogos, seja dúvida, em claro. outros terapeutas, seja até em livros, em histórias de pessoas que passaram pelo mesmo, para dar ali um clique e se calhar pensar, ok, se calhar há alguma coisa que eu posso mudar para me sentir melhor. Mas Que este episódio seja um convite a refletir está a vossa sempre própria felicidade do lado também. da pessoa. Sim. Sempre, porque o que acontece não faz nada em si à pessoa, tem que ser a interpretação que a pessoa tem Ou e depois a propriamente. ação que faz a partir daí, não é? Desse Sem significado que coloca nas coisas. Não é? Portanto, estávamos a falar aqui o que é importante para cultivarmos a felicidade. Certo. Falaste aqui duas coisas muito importantes, não é? Esta questão do kit de emergência emocional, ou seja, a vida vai trazer momentos difíceis É e uma se nós sugestão, no tivermos, fundo. sim, e se nós tivermos um conjunto de estratégias e ferramentas que podemos recorrer quando estamos mais em baixo, também sabemos que se calhar não vamos recorrer a outras que podem não ser tão saudáveis, como dúvida. o álcool, a comida e muitas coisas que já fomos falando por aqui. E esta questão da contribuição realmente está muito relacionada com nós nos sentirmos bem connosco Preenchidos e também. exatamente preenchidos, realizados, sabermos que depois a contribuição também muitas vezes relaciona-se com um propósito, não é? Com algo maior do que nós, sentir que não estamos a viver só para nós e também para algo maior do que nós, não é? Sem dúvida. Mais coisas também, tu falaste também inicialmente os objetivos e também estão relacionados com a felicidade, ou seja, nós termos objetivos, porque a felicidade também está muito associada aos objetivos e ao crescimento. Certo. Aliás, há especialistas que referem que nós, das maiores alegrias e aquele sentimento de orgulho que nós temos é quando sentimos que estamos a evoluir, a crescer. Ok, mas evoluir não é só horizonte, no sentido de eu vou chegar ali para ser feliz. Não. Ou seja, eu estou a caminhar. Eu li um livro aqui há umas semanas do Nelson Nunes. É um tema um bocadinho difícil para algumas pessoas, que era sobre a morte, mas um testemunho que lá havia no livro falava que a esperança pode ser uma prisão. A esperança é uma prisão. E ele falava uma pessoa, obviamente, que tinha um diagnóstico fatal. Mas, neste sentido, e eu transportando quase esta metáfora para a vida, a esperança pode ser uma prisão no sentido de eu estou a alimentar-me, ou eu estou a trabalhar, ou eu estou a empenhar os meus dias, o presente, porque acho
que vou ter aquela felicidade lá à frente. Quando a felicidade, quando é encarada como um caminho, como uma construção constante, como, ok, eu quero... estilo de vida. Um estilo de vida, no fundo, é isso mesmo. Ou seja, eu trabalhar para servir um propósito, para eu contribuir para os outros, para eu contribuir para os meus, mas tendo esta lucidez que eu, hoje, sou melhor que ontem. O Eduardo Madeira, uma vez, disse uma coisa que eu achei absolutamente fenomenal, numa entrevista, também num podcast, que foi: eu trabalho para que no último dos meus dias eu seja a melhor pessoa que eu algum dia conseguirei ser. E eu acho isto muito bonito, no sentido de tu teres a noção que eu posso ser melhor que ontem. Não é? Melhor profissional, melhor esposa, melhor filha, melhor mãe, melhor amiga. Melhor pessoa. No fundo, sabendo que vou errar, mas que eu posso construir esse caminho. E isso é tão bonito, porque nós somos sempre tão diferentes e as nossas versões vão se sobrepondo umas às outras, mas é preciso também ter esta noção que a felicidade não é um lugar, Sim. é um caminho. Sim, e é uma forma de viver, não é? Mas paralelamente a isto estavas a dizer, efetivamente, quando eu digo crescimento e progresso, não digo crescimento e progresso, até pode ser com coisas de fora, palpáveis, mas eu estou a falar efetivamente Interior, desse não é? crescimento e progresso interior, ou seja, eu saber que se calhar ontem, se alguém fizesse um determinado comentário, eu ia responder torto, e saber que hoje eu consigo respirar e dizer não vale a pena, e ficar em paz com isso, e não responder, ou seja, saber, lá está, que estou a tornar-me numa pessoa melhor, que estou a tornar-me e a viver de acordo com quem eu quero ser e não a ser controlada por fatores externos ou pelos comentários externos. E então aqui contribuição e crescimento são essenciais para nos sentirmos felizes. Claro, depois os objetivos também, que é aquela questão de que, ok, eu estou aqui e nós falamos do contentamento e da apreciação e eu estou feliz e grata por aquilo que eu tenho, o que não significa que eu queira ficar presa aqui. Ou seja, eu tenho ambição e eu tenho objetivos e eu faço o caminho para conseguir alcançar esses objetivos. Mas depois é aquela diferenciação que tu estavas a falar, que é eu não colocar o peso na concretização do objetivo e sim eu colocar o valor no caminho que eu faço e no processo e no progresso que eu vou fazendo para lá chegar. Okay. Porque muitas vezes eu posso chegar, entre aspas, ao fim e não chegar ao objetivo. E se o único peso da felicidade for na concretização do objetivo, então eu vou ter estado 1, 2, 3 anos, 1 mês, 2 meses a trabalhar para esse objetivo e tudo vai cair por terra. E vou-me sentir defraudada, no fundo. E vou sentir-me exatamente uma fraude, vou sentir que não valeu a pena. E claro que se uma pessoa trabalha 2, 3 anos, 1 mês, 10 meses para um objetivo e chega lá e não consegue concretizá-lo, claro que vai haver tristeza, vai haver frustração, vai haver muita coisa negativa que a gente vai sentir e que é normal. Mas podemos olhar para trás e estar orgulhosos de tudo o que nós fizemos. E saber que se calhar se quisermos tentar novamente aquele mesmo objetivo, se calhar temos mais probabilidades de o conseguir, até porque já temos um background de experiência para aprender e melhorar, não é? E aquilo se calhar é um ponto de partida para outra coisa que nós nem sequer estávamos a ver. Exatamente, e que as coisas vão surgindo no caminho, ou seja, eu não tenho que congelar a minha felicidade na concretização daquilo. Claro que se eu concretizar é muito melhor, não é? Mas mesmo que eu não concretize, eu posso sentir felicidade pelo meu caminho, pelo meu progresso, pela minha coragem de ter tentado, pelo menos. E é lógico que todos nós queremos vencer, e eu não estou a dizer para a gente se contentar com perder ou com não atingir aquilo que queremos, que não, mas há coisas que nós não controlamos, não é? E há coisas que nós vamos fazer muito para lá chegar e se calhar não vamos conseguir. Sim. Agora, se isso nos deita abaixo ou se isso é um degrau no nosso caminho, a escolha é nossa. Sem dúvida. Não é? Mas a felicidade é muito pessoal, porque a felicidade pode efetivamente passar. Não estamos a dizer em nenhum momento que as pessoas têm que deixar de ser ambiciosas. Claro, até porque faz parte. Certo, as pessoas podem ser ambiciosas como podem não ser ambiciosas, mas a felicidade é algo muito pessoal e muito virado para dentro. E deixar também já aqui cair por terra que, se calhar, o conceito da felicidade que nós ouvimos na infância é um caminho que não te serve. E está tudo bem com isso. E isso está alinhado com outro episódio que nós fizemos sobre o sucesso. Sim, que felicidade e sucesso também estão um bocadinho correlacionadas, não é? E nesse episódio sobre o sucesso nós desconstruímos e damos algumas ferramentas para vocês perceberem qual é a vossa definição de sucesso, não é? Portanto, cada um tem a sua e viver essa definição de sucesso também vai ajudar a que se sintam mais felizes com a vossa vida, não é? Até porque essa definição vai ser criada com base nos vossos valores e naquilo que faz sentido para vocês. E sem dúvida que há aqui fatores cientificamente comprovados que aumentam o nosso nível de felicidade,
Mas depois, por exemplo, um dos fatores é a contribuição. Ok, mas como é que eu vou contribuir? Para cada pessoa será diferente, não é? Vai depender das causas, vai depender daquilo que faz sentido, propósito, objetivos, cada um tem os seus, não é? Ou seja, a forma como eu vivencio isso é diferente. Agora, os trâmites gerais da coisa são os mesmos. São muito pessoais. Depois, a questão dos relacionamentos, das relações, de estarmos e termos relações verdadeiras, profundas, de passarmos tempo com as pessoas que quem gostamos. Efetivamente está comprovado, e mais que comprovado, que contribui para a nossa felicidade. E que realmente, depois aqui, pegando no que a Joana disse, não é? Pesar o quanto nós passamos às vezes a trabalhar, Verdade. em detrimento de tempo, de qualidade com as pessoas que quem gostamos, não é? Verdade. É lógico que eu sei que há aqui nuances, não é? E há pessoas que têm realidades muito difíceis e que têm que trabalhar mesmo muito, inclusive Claro que para sim. pagar as contas, e às vezes estão tão Assoberbadas, não é? assoberbadas Não é? com essa realidade que, claro, que É não têm difícil. tempo para parar, refletir e perceber como é que podem fazer diferente. Mas trazer aqui à luz de que realmente as relações são importantes, Sem dúvida. de que as pessoas morrem e algum dia vão deixar de estar cá e nós Sem não sabemos dúvida. quando, porque nós assumimos que as pessoas mais velhas morrem primeiro, as mais novas morrem Mas depois, nem sempre é assim. mas nem sempre é assim. É E isso verdade. é uma realidade, não É é? verdade. E pronto, e essa questão da esperança no sentido de acreditar que vamos chegar lá, pode Nem ser sempre. realmente uma prisão, porque às vezes achamos que temos tempo. Achamos sempre que temos tempo. Achamos sempre que temos tempo para fazer aquela chamada. Depois. Eu tenho uma estratégia que é assim, eu já não tenho paciência para mandar mensagens escritas, então eu encho de áudios toda a gente. Sim. Portanto, arranjem as vossas próprias estratégias às vezes para chegarem às pessoas e que nem sempre é fácil. E a Susana também estava, não sei se foi em algum podcast que nós falamos sobre isto, que é aquela questão do vamos marcar, não é? Ah, sim. Não digam à pessoa, Concretizem. Digam marquem logo, vamos ver mesmo. aqui uma data, Pá. pomos na agenda, porquê? Abram o calendário. Porque se não puserem na agenda, vai passar e não vão marcar nada. É o que acontece na vida real. É Lamento verdade. informar-vos, vocês sabem também como eu. E se puserem na agenda, até pode chegar à altura e alguém não poder, mas vão reagendar. Façam logo isto. Ok, hoje não posso porque afinal estou doente, o meu filho está doente, olha, não dá. Ok, mas quando é que podes? Vamos voltar a pôr aqui no calendário para Sim. estarmos juntos. E quem diz amigos diz família, não é? Estejam presentes com a vossa família. Não estejam, vale a pena. Às vezes, Vale mesmo às a vezes nós estamos com as pessoas, lá está, e damos as pessoas por garantidas, e muitas vezes olhamos para as pessoas como chatas, que só, tipo, às vezes dificultam a nossa vida e que é tudo muito cansativo. E às vezes é muito cansativo. Mas parem e pensem, tipo, este momento está aqui agora, amanhã Sim. pode não estar. E larguem o telemóvel. Façam Ai, coisas por com as exemplo, pessoas, meu Deus, é verdade, sim. olhem nos olhos das pessoas, Olhem nos olhos. riam com as pessoas, abracem as pessoas, os filhos, os pais, os irmãos, os maridos, as mulheres, os namorados. Percebam-se das alterações. É uma coisa muito curiosa que a mim me aconteceu, que há uma determinada altura, aqui há uns anos atrás, que eu olhei para a minha mãe e eu percebi claramente os anos que passaram por ela. E acho que é esse o momento em que eu percebo, uau, não sou eu que estou adulta, ela está mesmo a envelhecer, porque todos nós estamos Tua mãe a não envelhecer. vai ouvir isto, foi não? Não, mas a minha mãe está uma... Eu não vou dizer que lhe chamo velhota às vezes, pronto, mas ela está toda enxuta. Mas, senhora, eu confio. Mas conseguiste perceber a diferença, há ali não um é? momento que me dá um clique e... Uau, O tempo está a passar. O tempo está a passar, é mesmo isso. O tempo está a passar e nós não somos eternos e aproveitem E nós para achamos marcar. que temos tempo, mas nunca sabemos Não o tempo temos. que temos. Não Portanto, aproveitem para marcar Temos e o agora. aproveitem para estar verdadeiramente com as pessoas de quem Sem gostam. dúvida. Olhem as pessoas nos olhos. Há quanto tempo é que não param para olhar as pessoas de quem gostam nos olhos? Eu sei que às vezes os pais e assim pode ser um bocado mais complicado. porque bocado awkward, não há mas- aquela relação assim se calhar de carinho, pelo menos a minha experiência é essa, eu não tenho aquela relação de carinho, de abraço e estar ali a olhar e a sorrir para a pessoa, mas olhem os vossos filhos nos olhos, vejam os olhos deles, sorriam, olhem os vossos companheiros, companheiras nos olhos, tipo, há quanto tempo é que não param para olhar as pessoas nos olhos, verdadeiramente, e É verdade. é bonito, é Muito bonito, bonito. e só isso faz a diferença, toquem, abracem, valorizem, pensem, amanhã esta pessoa pode não estar aqui. Gravem vídeos. Gravem Muitos. áudios. Eu já dei por mim em conversas, em jantares de amigos, a gravar áudios. Primeiro porque a conversa estava a ser boa. E eu estava a pensar, isto é impossível não ficar gravado. E depois, é mesmo isso. Façam vídeos. Façam muitos vídeos. Porque um dia mais tarde vão recordar com carinho. Sim, e gravem na vossa memória também. Também.
Sim, estejam ali presentes, também estejam ali isso, presentes. estejam É muito verdadeiramente presentes. presentes. Não entrem naquela rotina de ok, vamos jantar, depois vai cada um para o seu lado, não falam uns com os outros, está cada um no seu dispositivo. É Não, verdade. aproveitem. estejam Aproveitem mesmo quem ali. está dentro de casa convosco, aproveitem as pessoas de quem gostam mesmo, porque para além de isso contribui muito para se sentirem mais felizes, faz com que um dia, quando isso já possa não ser possível, não é? Vocês não sintam remorsos por não terem aproveitado, que eu acho que deve ser das piores sensações do mundo, porque Sim. há situações em que a gente depois já não consegue fazer nada. Pois não. Não consegue voltar atrás e fazer diferente, então façam também com essa questão de que, ok, um dia aconteceu o que acontecer, eu estou de consciência tranquila porque eu estive e eu fiz e eu estive realmente de corpo e alma com aquela pessoa e aproveitei todas as oportunidades que tive para viver a experiência de estar com aquela pessoa. E estava aqui a lembrar-me de uma frase de um filme, o Into the Wild, pronto, que é baseado numa história verídica, mas em que ele diz aquela frase, aliás, ele grava aquela frase em que a felicidade realmente só vale a pena quando é partilhada. É desse filme. Já conhecia a frase e sabia que era do filme. Sim. Portanto, eu já não me lembro do filme, não sei se ele ali em algum livro, mas sei que ele marca lá, portanto, é um filme muito bonito também. Já agora, se estiverem à procura da vossa... A Joana é especialista em filmes. Mais ou menos, mas é um filme muito bonito e principalmente porque é baseado numa história verídica e, portanto, se quiserem uma viagem ao vosso interior, é extremamente profundo. Por acaso aconselho. Lembrei-me agora. Muito bem, uma boa recomendação, depois tenho que me lembrar de pôr isso tudo na descrição. Depois, mais coisas que tu queiras acrescentar aqui em relação à felicidade? Eu acho que sim, acho que a qualidade das relações, sem sombra de dúvida, e eu só há muito pouco tempo, olhando para trás e olhando para a minha felicidade e para aquilo que era a minha felicidade, alinhando muito com os meus valores, o autoconhecimento é fundamental para as pessoas serem felizes, não vale a pena. Portanto, se vocês não se conhecerem, se não souberem exatamente o que é que vocês são, quais são os vossos valores, dificilmente se calhar conseguirão reconhecer que não estão a ter uma vida alinhada com aquilo que vocês são e por isso é que vem o desconforto e por isso é que vem a frustração, a ansiedade. Sim. É verdade. A qualidade das relações, viverem alinhados, terem um propósito, se calhar, maior que vocês, contribuírem. E também, ok, haver o tal plano, mas haver esta verdade de serem frontais convosco, não é? Parar para falarem com vocês próprios, porque não adianta, eu quero fazer isto no próximo ano, eu quero fazer aquilo nos próximos 10 anos, 20 anos. Ok, e o que é que neste momento tu sentes e porquê é que estás assim? Se estás bem, ou se estás muito bem, ou se estás muito mal, mas porquê é que estás assim? E pegando aqui numa frase também que eu ouvi uma vez num podcast, que tudo passa, não é? Ou seja, o bom passa, o mal também passa. Portanto, se estás-te a sentir muito feliz em êxtase, uau, incrível. Se estás-te a sentir muito em baixo, também passará. Vai passar. E, isto também passará. Eu tenho isso tatuado. É sério? Porque uma vez ouvi uma história numa aula de yoga. Ai, uau! Não sei contar exatamente a história, mas basicamente eram 2 filhos e um pai. E o pai tinha 2 anéis e deixou um anel para cada filho. Um anel era de ouro, o outro era de prata. Pronto, e tinha lá uma coisa escrita. Entretanto, o pai faleceu, os filhos ficaram com os anéis. E eu acho que foi o filho mais velho que ficou com o anel de ouro, ficou todo contente, ficou rico, aproveitou imenso, gastou imenso dinheiro, ficou em imensas coisas. E o filho mais novo, quando recebeu o anel de prata, ficou assim um bocado desiludido, desapontado por ter sido, preterido, não é? Exatamente. Yeah. O que é que acontece? A vida do filho mais velho foi uma vida de muitos altos e baixos, em que ele se deixou afundar. Porque lá está, gastou dinheiro, mas depois perdeu o dinheiro, teve desilusões e foi sendo sempre indo abaixo, tanto que acabou em depressão e com uma vida muito triste. Enquanto que a vida do filho mais novo foi diferente, porque ele tinha os altos e tinha os baixos, mas ele descobriu que naquele anel tinha essa tal mensagem, que é: isto também passará. E então ele aprendeu que os momentos bons existem e quando ele estava, sei lá, no topo da montanha a deixar-se levar e a achar que aquilo ia ser para sempre, e ele lembrava-se. Quase aquela soberba, não é? Exatamente. E quase aquela... Não, exatamente. E ele, quase aquele nível em que nós achamos que somos os reis de tudo e que podemos nos desleixar e deixar de fazer o que temos que fazer para manter e para estarmos realmente bem a longo prazo. E então ele lembrava-se: calma, isto também vai passar, isto também passará. E
E então punha os pés na terra, valorizava, mas continuava a trabalhar e sabia que mais cedo ou mais tarde aquele êxtase em que ele estava ia passar. E então quando aquilo passava não tinha tanto impacto. Por outro lado, nos momentos mais tristes, não é? nas situações mais difíceis, essa mensagem também era a âncora dele para saber que aquilo não ia durar para sempre e que por isso ele não precisava de desanimar e ficar completamente no fundo do poço. Porquê? Porque isto também passará. E no fundo, aquele anel de prata que parecia não ter tanto valor, acabou por trazer muito mais valor e permitir-lhe ter uma vida muito mais pacífica, muito mais feliz do que o outro, que se iludiu com o dinheiro e ficou com o anel de ouro, mas que não tinha o mais importante, que era este ensinamento que lhe permitiu realmente, pegando na metáfora, a gente tem que ir fazer surf, não é? Surfar as ondas, porque isto realmente repete episódio a episódio, mas surfar as ondas dos momentos bons e dos momentos menos bons, sem se perder pelo caminho. E tudo passará, efetivamente. E então achei muito interessante. Na altura, nós ouvimos esta história no final, a de olhos fechados e não sei o quê, então eu arrepiei muito. Eu não contei exatamente na íntegra, porque nunca consegui encontrar a história assim, tipo, tal e qual, não é? exatamente como a ouvi, mas eu tipo ouvi aquilo e arrepiei-me e pensei, uau, isto é incrível. É mesmo. Porque é uma frase tão simples que carrega uma lição tão poderosa, não é? Porque nos permite saber que nada dura para sempre, nem o bom nem o mau, e isso dá-nos assim um senso de realismo que nos faz conseguir emocionalmente gerir melhor as coisas, eu acho. Acho mesmo muito, muito importante, sim. Muito bem. Eu gostava só de ler ali uma frase de um livro. Mas eu ainda não acabei. Está bem. Quer dizer, pronto. É só eu queria acabar aqui. É só porque no seguimento. Vem um bocadinho no seguimento. Então podes ler a frase. Atenção, dando aqui spoiler, porque ela tinha dito que ia ler no fim. E eu não mas sei... eu acho que faz sentido agora. Porque estávamos a falar disto, de tudo passará e de ter também esta lucidez. E é uma das frases deste livro, o livro Meditações, do Marco Aurélio, do Marcos Aurelius, como quem quiser dizer. Eu deparei-me um bocadinho, se vocês quiserem explorar um bocadinho o que é o estoicismo, essa vertente filosófica também, eu deparei-me com ela no Instagram, com os conteúdos do Nathan George. Ele já não faz esses conteúdos sobre o estoicismo, mas eu deparei-me com aqueles vídeos e fiquei altamente sensibilizada. E um dos livros que ele aconselha é este. E eu fui ler e realmente isolei aqui uma frase, poderiam ser imensas, muitas, sim. Mas eu achei esta mesmo muito bonita e que diz assim: a esfera da alma alcança a forma perfeita quando não se expande para o que está fora, nem se contrai sobre o que está dentro. Não se enruga, nem colapsa, mas imita um brilho através do qual distingue a verdade de todas as coisas, tanto no seu exterior como no interior. Parece que às vezes a felicidade é encontrarmos este equilíbrio entre o que está dentro, o que está fora, e entre o passado e o futuro, entre o que eu desejo ardentemente, mas também entre aquilo que tem que ser feito. E gostava de vos deixar esta frase para refletirem. E é um livro bom. E assim, e se não quiserem comprar, podem entrar em contato comigo que eu empresto. Pronto, mandem mensagem. Mandem mensagem. Gostava de deixar aqui este apontamento. E agora, pegando nisso, não é? Na questão do interior, do exterior e daquilo que queremos e daquilo que tem que ser feito. E estávamos a falar do trabalho e tudo mais. E às vezes nós não conseguimos necessariamente trabalhar com aquilo que é o nosso propósito ou a nossa paixão. Ou seja, não conseguimos, ou ainda não conseguimos, não é? Certo. Mas nem sempre temos que conseguir, tipo, o ideal seria esse, mas nem sempre vamos conseguir um trabalho que seja alinhado com as nossas paixões e propósito, mas nós temos o poder de tornar esse trabalho mais divertido. É mais agradável, ou seja, mesmo assim nós temos o poder de criar momentos, de criar rituais, de colocar um ambiente de trabalho mais à nossa imagem para tirarmos prazer daquele trabalho. E outro dos fatores que é importante, nós também já falamos muito aqui para a felicidade, é esta questão da gratidão. Ou seja, nós conseguirmos apreciar e agradecer aquilo que temos. E a propósito disso, para vocês não acharem que isto é balelas, não é? Porque a gratidão está na moda também. Pois, parece que sim, não é? Eu quero-vos trazer aqui um estudo que comprova, deixa eu ver se eu o encontro, que realmente quem faz uma prática de gratidão diária, ou seja, e esta prática de gratidão pode ser feita de várias formas. Há quem recomende ter um diário de gratidão e escrever todos os dias qualquer coisa, 1, 2 ou 3 coisas pelas quais estamos gratos naquele dia.
ou na vida, não é? Como pode ser, por exemplo, um hábito que a gente cria ao jantar e perguntar quais foram as melhores coisas do teu dia, o que é que te fez feliz hoje, pelo que é que estás agradecido hoje. E trabalhar isto como diálogo e até em família e criar assim um ritual bonito que eu acho que trabalha coisas, gera tema de conversa e um tema de conversa agradável que nos faz também trabalhar esse senso de gratidão no nosso dia-a-dia. Mas um estudo mostra que quem pratica essa gratidão diariamente, ou seja, intencionalmente parar para pensar nessas coisas, aumenta em, esperem aí, 25% o seu nível de felicidade. Olha, a folha foi para ali, mas pronto, aumenta. Em 10 semanas, o seu nível de felicidade aumenta 25%. Uau. Ou seja, 10 semanas a praticarem a gratidão todos os dias com intencionalidade. Sim, não é só... Porque, atenção, não é tipo pensar racionalmente sem sentir. Tem que haver uma conexão mente-coração. Ou seja, é realmente eu conseguir pensar nessa determinada coisa, pessoa, acontecimento e sentir-me feliz, sentir-me grato por aquilo. Não é uma coisa, não é um exercício racional, é um exercício inteiro, de corpo inteiro. E claro que no início é difícil, porque nós não estamos treinados a fazer isso. E então nós vamos ter muita dificuldade e vamos estar muito mais no plano racional da coisa. E aí ajuda, lá está, portanto, a questão do trabalho. Nós muitas vezes reclamamos do trabalho, não é? E às vezes não estamos bem no trabalho e temos que mudar. Mas outras vezes podemos começar a apreciar coisas boas do nosso trabalho. E eu fiz isto com uma cliente. Ela ia para o trabalho e focava-se nas coisas mais, nas coisas mais, nas coisas mais. E claro que sentia mal com o trabalho e sentia-se mal no seu dia-a-dia, porque ela passa 8 horas por dia no trabalho. Então começamos a fazer este exercício. Todos os dias vais fazer o esforço de notar coisas boas do teu trabalho. E ela começou aos pouquinhos, não é? Isto é preciso treino, a escrever. E partilhava comigo que era para ter a obrigação de fazer. Certo. E então começou a escrever e, naturalmente, a visão dela do trabalho, do local de trabalho e do que ela fazia começou a mudar. Para mim, a questão do trabalho ficou muito mais fácil a partir do momento em que eu apercebi-me que eu não podia mudar muitas coisas externas. Sim. E então comecei eu a mudar. E é muito mais leve. Sim, essa noção de que as coisas são o que são e as pessoas são o que são. E nós deixarmos de querer mudar aquilo que é externo a nós e começarmos a perceber daquilo que depende de mim, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor aqui, não é? E se não houver alternativa, então vão-se embora, não estão presos aí a esse trabalho. Isso eu acho que é uma crença muito enraizada, que eles estão aí e não podem sair. Não, há sempre alguma alternativa. Mas há uma influência positiva que nós podemos exercer. Exatamente, em nós e na forma como nos sentimos e às vezes até no nosso contexto. Sim. Por isso, esta questão de tornar agradável as coisas que temos que fazer, não é? Mesmo as coisas do dia a dia, tipo limpezas, ok, é chato, eu também não gosto de fazer, mas podemos pôr música, podemos dançar, podemos ir fazendo aos bocadinhos. Estas coisas que têm que ser feitas, não é? Porque ainda não somos ricos e não podemos pagar alguém para já fazer isso tudo, mas podemos tirar prazer ou podemos encontrar um significado, não é? Quando estou a cozinhar e às vezes estou muito... não me apetece, estou cansada e eu penso, ok, mas tipo, olha, tens comida em primeiro lugar, trabalhar a gratidão e este contraste, tens comida para cozinhar, isto é um problema ótimo, tipo, ter que cozinhar. Verdade. Porque há gente que não tem o que comer, há muita gente no mundo que não tem o que comer, não é? E outra coisa é, eu estou a nutrir a minha família, isto é um ato de amor também e esta ressignificação interna muda logo o estado emocional. E isso está ao nosso alcance com o treino. Depois, outras coisas que também são importantes para a felicidade, que nós já falamos noutros podcasts, a questão da atividade física, o movimento, pode ser caminhada, corrida, dança, o que vos dê gosto e prazer, cada um saberá, mas está mais do que cientificamente comprovado que aumenta os nossos níveis de felicidade, de bem-estar, liberta hormonas do prazer, liberta hormonas da felicidade, custa fazer, mas no final a sensação é ótima e feito de forma frequente muda o nosso estado basal. E experimentem, porque às vezes também ouço, não, porque eu não consigo fazer nada, porque eu, lá está, eu como, pronto, a gente corre, não é? E fala das correr, não consigo correr. Não gosto de musculação. Dizem isto. Não gosto de musculação. Teste musculação. Teste aquilo. Teste não sei o quê. Experimentem alguma coisa diferente. Gente, há tipo milhentas modalidades desportivas e de ginásio. Tipo... Alguma há de vos dar prazer. Vocês não têm que seguir a receita dos outros. Não gostam de correr, vão experimentar a bicicleta. Não gostam de bicicleta, vão nadar. Não gostam de nadar, vão dançar. Não gostam de dançar, vão a uma aula de IT. Não gostam de IT, vão a pilates. Há tanta coisa. E arranjem um parceiro. Algum accountability partner. Mas pronto, isso arranjem alguém que vos cobra a sério
que seja um exemplo, porque senão não vale a pena. É só mais alguém para arranjar desculpas para não Já fazer. assim são 2, estão parados, não Sim. interessa. Mas experimentem, se não gostam É de uma verdade. coisa vão a outra, nem tudo serve para toda a gente Sem e há montes de opções. Montes de opções. E olha, se não querem experimentar, pagar um ginásio e ir a uma aula, vão ao YouTube. Procurem aula de pilates online, aula de yoga, aula de zumba. Há tudo gratuito. Sim, Experimentem verdade. em casa, ponham os filhos, os maridos a mexer, as mães, os avós, ponham-se a mexer. Em vossa Vão dar casa uma ninguém vê, caminhada, se for o portanto, caso, à hora de almoço, 10, 15 minutos, mas mexam-se. Isso por tudo. Pela saúde, pela felicidade, pela longevidade, pela qualidade de vida. Eu acho que é das coisas mais estudadas à face da Terra. Sem dúvida. E eu acho que não há nenhum estudo que diga que não faz bem. Portanto, façam E a qualquer Susana coisa. diz uma coisa num podcast que é: nós somos feitos para nos mexermos. Portanto, Exatamente, já dizia Joseph Pilates, que foi criou o método, movimento é saúde, movimento é cura e o nosso corpo foi feito para nos mexer, não é? Porque nós não somos um cogumelo. Exatamente. Foi exemplo que ela disse. Sim, depois a questão da presença que nós também já falamos, não é? Estarmos presentes verdadeiramente, ou seja, sairmos daqui do plano mental e passarmos para o plano inteiro, corporal, estarmos realmente presentes, sentirmos toque, cheirarmos, ouvirmos, estarmos aqui e agora. Conectar a respiração, às vezes um exercício Exatamente, tão simples parar como para respirar. ouvirem também o que é que se está a passar lá fora. Os passarinhos, o vento. Os sons mais longínquos, O caminhão os do sons lixo. mais próximos. Sim, porque depois nós, na nossa casa, nós estamos muito habituados aos sons, Aos não é, que ruídos, fazem sim. parte e lá fora, não é? Estou habituadíssima e, portanto, é uma coisa às vezes tão simples como estar a ouvir e conectada com o que estamos Sim. a ouvir que nos traz para o momento presente. E é engraçado porque, mais uma vez, a minha filha faz muito parte da minha vida, não é? Acho que os filhos, qualquer pessoa que tem filhos, é muito engraçado porque lá em casa, de vez em quando, ouve-se tipo as motas e ela diz as motas. Depois, às vezes, é um carro que engraçado. buzina e ela, o que é isto? E eu um carro que buzina. E depois ouço tipo o caminhão do lixo e ela, o que é isto? E eu, o caminhão do muito lixo. engraçado. Ou seja, tipo, ela está muito desperta para tudo o que está à volta, não é? Porque as disponível, crianças não é? são incríveis, Elas estão disponíveis, elas são não estão? puras e bem Yeah, inteiras e nós é que as vamos depois tirando da sua inteireza, que me dói muito a alma, que a gente faz muitas coisas mais com as crianças, mas pronto, é aprender com as crianças, É porque elas verdade. estão muito alerta, quanto mais pequeninas, quer dizer, bebés estão alerta, mas ainda não, mas aqui esta fase que é da clarinha, 2, 3, 4, eu acho que eles ainda estão naquele estado mais puro e muito presentes para estas coisas que nós podemos aprender com eles e trazer para o nosso dia-a-dia, em vez de tentar desvalorizar e ignorar, porque só temos de estar a responder 10 mil vezes o que é este barulho. Porque ela já ouviu 10 mil vezes. Não, tantas não ouviu. 10 mil vezes não ouviu, mas já ouviu muitas e pergunta sempre. Portanto, e que interessante. Depois a questão dos hobbies e de nos desafiarmos no sentido de fazermos atividades que nos desafiam. Que é o tal Ben Shahar, também fala muito disso, do estado de flow, que é um estudo e todo um outro livro feito por outro investigador que tem um nome muito difícil que eu não sei dizer, mas em que ele mostra que é aquela atividade em que nós temos prazer, mas também nos desafia, ou seja, não é aquela coisa, até há um gráfico que ele tem Engraçado, que ok. mostra que há um certo nível em que a gente está no aborrecimento, outro nível que é Ok. aquilo que é muito fácil e que até, pronto, não gostamos assim muito. Depois é aquilo que nós gostamos, mas que não é muito desafiante, ou seja, estamos ali num estado de conforto, não é? Tipo, de quase que às vezes negligência porque gostamos, mas não nos está a desafiar. Yeah. Depois temos o outro nível que é uma coisa que a gente não gosta muito e tem um nível de desafio grande, ou seja, a gente nem sequer quer fazer. Ok. Procrastina. E depois temos outra coisa que é a gente gosta muito, mas é muito difícil, então entrar ali num estado de stress muito grande e depois no gráfico tem aquele nível ideal entre aquilo que nós gostamos, mas que nos desafia, ou seja, que Já nós... está um patamar ali. Exatamente, que é aquele nível que eu gosto, mas eu quero ir mais além, quero fazer melhor. E quanto mais tempo nós conseguirmos passar em atividades de flow, mais felicidade vamos sentir. Uau. E felicidade de flow pode ser no trabalho, nós podemos ter um trabalho que alimente esse estado de flow, e era ótimo, que todos nós pudéssemos ter, Certo. ou que tenha muitas atividades disso, como pode ser em hobbies. Exatamente. Podemos nos propor, lá está, naquilo que até gostamos de fazer. Naquilo que temos curiosidade em experimentar, Também, ok. experimentar, não é? Porque normalmente aquilo que nos chama é porque alguma razão existe. Ok. E se vamos aprender uma coisa nova, vamos ter ali um nível de dificuldade, que se calhar no início pode ser um bocadinho grande, mas depois vai ser aquele nível de dificuldade em que nós vamos evoluindo. E é muito bom. E, mais uma vez, autoconhecimento, porque cada pessoa saberá o que lhe traz Não flow, volta a dar. não é? O que traz um estado de flow para cada um é diferente. Não somos todos iguais. Pronto, e aquilo que nós já falamos da contribuição, do crescimento e da aprendizagem contínua. Portanto, aqui resumindo estes fatores que estão todos relacionados com a felicidade
e que, como diz no documentário, penso eu, é uma habilidade treinável. Ou seja, não é porque até agora tiveram dificuldade em conseguir sentir-se felizes e tirar esse prazer da vossa vida, não é? Que não vão conseguir. A felicidade não é estanque. Até porque 40% depende diretamente de vocês. Aliás, a vossa felicidade precisa de vocês. Precisa, sim senhora, por senão ela não aparece. Ela precisa de vocês, das vossas ações, da vossa intencionalidade, das vossas escolhas. É verdade. E de, pegando nestes conceitos gerais que nós trouxemos aqui, não é? Vocês depois aplicarem e perceberem para vocês o que é que se enquadra dentro de cada quadrante, das relações, da qualidade de vida, da atividade física, da presença, da contribuição, do crescimento e objetivos, do estado de flow e da gratidão. Comecem a fazer alguma coisa por vocês, peguem nestes tópicos, escrevam à frente algumas ideias como é que podem vivê-los e depois escolham um para começar. Sim. Não queiram tudo para ontem, mas... Digam-nos e comecem a mudar a perspectiva das coisas. Se virem o documentário, que eu já mostrei várias formações e toda a gente diz que devia ser visto por toda a gente, vão ver lá muitas histórias de pessoas com situações bastante desafiantes que conseguiram encontrar a felicidade mesmo assim. E vale a pena, são 1h30, está gratuito no YouTube, portanto nós vamos colocar o link e vale muito a pena. Vão aprender imenso e vão sentir também imenso, se permitirem estar e viver absorver, a experiência do Sem documentário. dúvida, espetacular. Há um filme também que é muito conhecido. Pensei que era esse. Não é outro, estamos a falar de felicidade e é um bocadinho difícil não me lembrar do título, À Procura da Felicidade, com o Will Smith. Meu Deus, mas esse... É assim, numa altura em que ele ainda não batia nas pessoas, nos Oscars, estou a brincar. Esse Mas filme que é potente. Sim, acho que o nome é À Procura da Felicidade. Eu acho que trabalha até se calhar mais coisas do que isto que nós estivemos a falar e não necessariamente isto, não é? Mas é um filme que vale a pena ver. Eu já vi para aí 6 ou 7 vezes. Eu choro sempre muito, mas eu choro muito em muitas coisas. Mas este filme, por muito que eu saiba o que vai acontecer, é impossível. Eu acho que nunca vou conseguir não chorar a ver este filme. Tu já viste o 7 Vidas também dele? É difícil também. Pois, é um bom filme. Esse não tem a ver com felicidade, mas tem a ver com outra coisa, com reparação, com absolvição, com dares um propósito à tua vida e que todos nós temos uma oportunidade. Mas esse filme do Will Smith é muito fixe, porque eu não sei se esse dos 7 vidas é baseado em factos verídicos. Olha, por acaso não sei. Mas o À Procura da Felicidade é baseado, é incrível, maravilhoso. A pessoa do filme depois cria toda uma empresa também que faz este tipo de palestras e é muito giro porque numa das cenas do filme, já no fim do filme, ele passa, a pessoa verdadeira cruza-se com ele e é muito, até me arrepio porque este filme é dos que eu não vejo muitos filmes, mas este filme é daqueles que me toca profundamente porque é incrível, é uma história. Sim, mas é que é mesmo, até me emociono porque este filme é muito bonito, tipo a história do gajo. O filho é mesmo o filho dele. Sei, sim. Não, mas a cena, tipo, a história é mesmo bonita, tipo, o percurso que ele faz, o que ele passa, o facto de ter a criança, todo o sofrimento que ele consegue, tipo, eu não sei, aquela pessoa realmente é incrível. Vejam o filme, que realmente é assim uma super recomendação. Acho que, falando em histórias de superação e lá está, em conseguir dar a volta àqueles fatores, 10% daqueles fatores que não dependem de nós, é verdade, é do caraças mesmo. E eu acho que é uma coisa que nos dá muita fé na nossa força enquanto seres humanos. Tal e qual. Porque é mesmo, não sei, este filme já é muito antigo, se calhar já viram, mas se já viram vão ver outra vez e vejam com outros olhos. Porque eu já vi, lá está este filme, eu mostro muitas vezes informações e eu já o vi 10 vezes e ainda assim... Eu às vezes até tento nem estar a ver, que é para não me emocionar, mas eu acho que é incrível. E a história do senhor, depois eu fui procurar pelo senhor e fui seguir o senhor no Instagram e não sei o quê, que ele ainda é vivo. Sim, e é incrível, é mesmo incrível, vejam. Portanto, acho que a gente já falou bastante, acho que já levam aqui muita coisa, não é? Acho que sim, mas reflitam. Reflitam, apliquem, podem começar pela gratidão. 10 semanas, se fizerem isto com consciência, vão ver que vai mudar o vosso estado emocional. E agora vamos então tirar aqui... Pensarem num número, não é? 1 ou 2. Exatamente, 1 ou 2. Nós vamos tirar aqui uma mensagenzinha. E antes de eu dizer aqui a minha frase, gostava só de dizer que a felicidade é possível em que momento vocês estejam e que vocês têm todo o valor. E que se vocês estão aqui é porque têm realmente um contributo a fazer e nós precisamos de vocês. Todos e todas. É verdade. Portanto, a Joana é 1. Pode ser, ok.
Forth é força? Não, é para a frente. Ah, ok. É levar para a frente a minha grandiosidade. Ah, uau. Então eu estou comprometida em, lá está, Mostrares. em mostrar, em trazer aqui a minha Grandiosidade ao grandiosidade. E eu não vou jogar pequeno. Não me vou esconder mais, não me vou diminuir mais. Exatamente, é para jogar em grande. Uau. Muito bem, este é o número 1. Agora o número 2 é a minha gentileza é uma dádiva que eu apresento e que eu dou ao mundo. Fixe. E elas são mesmo bonitas, já agora as cartas são mesmo bonitas. São da Gabi Bernstein, ou Bernstein. Mesmo bonitas. Pronto, que é uma autora, mas efetivamente é isto, 1 e 2. Eu estou comprometida a trazer a minha grandiosidade para o mundo, não vou mais jogar pequeno. E o 2, a minha gentileza é uma dádiva que eu dou ao mundo. Foi uma boa conversa. Eu espero que sim. Espero Obrigada que por tenham estarem gostado. connosco. E sejam felizes. Um Até beijo à grande próxima. para vocês. Obrigada. Beijinhos. E sejam felizes. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.